Muito bem, eu estou aqui no primeiro episódio do MCDcast com uma super mentorada que nós temos aqui na mentoria MCD Master e o Dr. Flávio Melo, e ela é uma convidada que tem o nome da minha rua no Rio de Janeiro. É o seguinte, eu acho que ela deve ser dona de metade da Barra da Tijuca, porque é o mesmo sobrenome. E eu desconfio que ela esteja ganhando muito. Dos aluguéis, né? Dos aluguéis. Ela aumentou o valor da consulta dela, mas ela já devia estar ganhando muito no aluguel. Desses apartamentos, coberturas e tal, na Barra da Tijuca. Então, eu vim aqui chamar com muito orgulho aqui a nossa mentorada para o primeiro podcast, o primeiro episódio do MCDcast. Seja bem-vinda, doutora Isabela Paranhos. Obrigada pelo convite, é um prazer. Doutor Flávio, quer fazer as honras e perguntar um monte de coisas para ela? Primeiro dizer que tinha que ser Isabela, né? Porque Isabela, para o pessoal já saber, é uma endocrinologista pediátrica, né, do Rio de Janeiro. E eu vi a Isabela desde o início, né, em maio de 2021, quando eu lancei o MCD, a primeira edição, o primeiro MCD do curso. A Isabela sempre se destacou por essa postura de... Sei lá, eu falo que ela é muito persistente. Ela e a Mariana, né, outra amiga, ela tem uma persistência ímpar, né? Então, assim, ela aplica muito bem aquilo que a gente tenta passar. Então, assim, não podia ser diferente de você, né, Isabela? Mas eu queria saber, assim, antes de conhecer a Isabela do Instagram, eu queria que você contasse um pouquinho da trajetória da Isabela médica, né? Já que a gente está falando aqui, provavelmente para muitos profissionais de saúde, eu acho que é muito interessante conhecer essa história que vai chegar na Isabela, criadora de conteúdo, que tem essa visão aí do digital. Então, primeiramente, mais uma vez, gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui, é um assunto que eu gosto bastante de falar. E acho que essa questão de contar a nossa história é muito importante para saber, assim, ninguém sabe o caminho que a gente percorreu, né? E isso é sempre uma coisa muito importante, porque às vezes as pessoas vêm lá no final, vêm só a parte boa e não sabem os percalços, né? Aquela coisa. Se você invejar o sucesso de alguém, inveja também o caminho que essa pessoa percorreu para chegar até ali, né? E assim, é claro que tive muita sorte, né? Mas assim, acho que também muito trabalho aí até hoje, continuarei tendo, tenho certeza disso. Então, como o Marcelo já falou, eu sou do Rio de Janeiro, nasci aqui, fiz faculdade no interior do Rio, em Volta Redonda. Fui para Volta Redonda para fazer faculdade, não conhecia ninguém, não conhecia nada. Na verdade, começou aí, né, a minha história. E na época, é até uma coisa curiosa de falar, eu tinha 17 anos e na época eu lembro que teve uma pessoa que falou para mim: você não sabe o que é isso, você não sabe o que é medicina, você não sabe as dores de quem sofreu para estar aqui. Eu, na época eu não entendi, assim, achei que aquilo ela estava falando assim, desdenhando, né? Eu falei, eu fiz a mesma prova que você e passei. Né? Se você demorou mais tempo ou menos tempo, cada um tem uma história. Eu não estou te julgando por isso, eu acho que você também não tem que me julgar. Mas aí, assim, no final da faculdade eu realmente entendi o que era aquilo. Eu não sabia para onde eu estava indo, a verdade é essa. Eu sabia o que eu queria na questão teórica, né? Eu queria ser pediatra, mas na verdade eu não queria ser médica, eu queria ser pediatra. Mas desde que entrou? Eu só fiz medicina para ser pediatra, só. Não faria outra coisa. E hoje eu fico pensando assim, adoro endocrinologia pediátrica, mas se eu tivesse que ser, por exemplo, endócrino de adulto,
Não daria pra mim. Não. Eu preferia ser pediatra a ser endocrinologista. Não por gostar menos de endocrinologia pediátrica, mas pela faixa etária. E aí, naquela época, eu realmente não sabia, né? Assim, meus pais foram muito julgados, muito criticados, porque eu era muito nova, sou filha única, e teve todo aquele julgamento. E quando você tem 17 anos, você vai no oba-oba, né? Você vai para onde a maré tá indo. Por mais que eu sempre fui persistente, sempre fui perseverante, sempre fui uma pessoa de opinião, mas assim, realmente quando você tem 17 anos, não dá pra dizer que você é uma pessoa madura, porque você não é. E aí eu me lembro até hoje dessa pessoa, assim, é uma boa pessoa, tenho contato até hoje, ela não sabe disso, que eu me lembro disso, talvez não tenha marcado pra ela, mas marcou pra mim. E naquela época eu realmente não sabia pra onde eu tava indo, eu não sabia onde eu queria chegar. Hoje eu sei. E isso é muito importante do amadurecimento, né? Eu acho que não me perdi pelo caminho, mas isso foi muita sorte, né? Muita bagagem familiar, criação, tudo isso. E aí voltei para o Rio, comecei a fazer residência de pediatria logo depois. Na época eram 2 anos, hoje são 3. Fiz endocrinologia pediátrica na sequência, aqui no Rio também. E aí, depois disso, eu sempre fui meio workaholic, assim, né? Eu sempre gostei de fazer as coisas. E aí, quando eu migrei da pediatria, que foi de um dia para o outro, né? Dia 28 de fevereiro eu acabei pediatria, dia 1º de março comecei endocrinologia pediátrica. Eu trabalhava fora da residência, as duas foram residências, não fiz pós. E aí, a minha residência de endocrinologia pediátrica foi uma residência muito desgastante do ponto de vista emocional. Era uma carga horária muito puxada, a parte teórica era muito puxada. Então, essa questão de produção era muito grande, né? Na pediatria foi muito grande a questão de plantão, de você ter hora para chegar e não ter hora para sair, mas na endocrinologia pediátrica era muito de produzir artigo, de ir para congresso, e de preparar trabalho, e revisão e etc. E aí eu terminei dia 28 de fevereiro, e aí eu, surpreendentemente para mim mesma, eu me dei esse tempo. Falei, não, eu vou esperar acabar a residência e depois eu vou ver o que eu vou fazer. Porque antes eu pensava assim, não posso ficar um dia sem trabalhar, né? E aí fiz isso. E aí o que aconteceu? 15 de março foi decretada a pandemia. Acabei 28 de fevereiro, 15 de março aconteceu a pandemia. E aí eu já trabalhava em um hospital, então fiquei só com essa carga horária aí de trabalho. Tive uma questão em casa que minha cachorra ficou doente e tal, isso tudo durou assim 1 mês mais ou menos. E aí comecinho de maio, eu, no impulso, criei o Instagram. E foi uma coisa assim muito... Não tinha consultório, não estava atendendo particular. Foi uma coisa realmente... Foi em 2020. Foi início de maio de 2020. E aí... Mas deixa eu só pegar um Pode ponto falar. assim... Só dar uma intervenção dessa questão. Foi impulso mesmo? Hoje mesmo, olhando para trás, foi impulso ou foi necessidade mais... a visão que você já tinha da importância do digital? Meio que tipo assim, existia uma ideia, porque 2020 o pessoal já estava meio, Sim, todo mundo meio sim. querendo se posicionar Uhum. em rede social e tal, ou já tinha suas redes, digamos, pessoais. Mas aí eu fico achando, foi impulso 100%, tipo, acordei hoje, só usava o Instagram para olhar a vida alheia e as notícias, e agora eu vou criar conteúdo? Ou você acha que, tipo, tinha uma vontade Foi uma visão, oculta né? aí que virou esse impulso? Ou foi um insight, assim, um vislumbre mesmo? Não, eu acho que foi muito vontade de fazer alguma coisa. Eu sou uma pessoa assim muito proativa, muito dinâmica. Não foi assim no intuito de vou fazer sucesso, não foi. Foi no intuito de fazer algo produtivo, entendeu? Ocupar meu tempo para alguém. Sucesso, sabe? Não, eu entendi, mas Sabe, não foi Isabela? no só sentido. Assim, tipo, ó,
pandemia, eu vejo o pessoal tá criando conteúdo, porque provavelmente você já viu outros médicos. Não foi Aí, no tipo, sentido de trabalho, não. 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 Pois Tanto é, atípico, que isso, logo interessante. depois, eu comecei a participar de um projeto na internet que a gente, entre aspas, apadrinhava acadêmicos de medicina. Não sei se você já ouviu falar. Sim, lembra? Sim, eu ouvi falar, sim. Então, e aí foi nessa época. E aí, assim, várias pessoas queriam ser meus afiliados, né, entre aspas. E aí eu dava muitas aulas e ensinava muita coisa, fazia Liga, cursinho, um monte de coisa. e dava aula para liga, era assim o tempo inteiro. Tinha dia que eram 3, 4 aulas. Não era um intuito. E aí tinha muita gente que mandava mensagem, perguntava de consultório, de atendimento. E não foi esse o intuito inicial. E aí comecei com a telemedicina e comecei com o atendimento domiciliar. Porque na época, assim, muitos prédios aqui no Rio, imagino que aí também, mas aqui no Rio estavam até fechados, então assim, nem quem quisesse trabalhar. Isso era o quê? Abril, maio, de 2020? E aí eu comecei a trabalhar início de maio, e aí atender, né? E não foi uma coisa planejada, foi início de maio. Não, início de maio eu comecei com o Instagram, isso foi depois. Mas foi assim, de um dia para o outro. Tanto que eu agendava pelo meu telefone. Foi uma coisa assim, muito... começar... Sem não foi uma coisa planejada, não. era... Zero planejamento. Foi uma coisa assim, muito rápida. E aí, em setembro, eu comecei no consultório. Final de setembro. E aí... eu nunca quis atender plano de saúde. Isso é uma coisa que eu sempre tive certeza absoluta, que eu trabalharia pelo SUS, que eu trabalharia com consulta particular, que eu daria plantão, mas que eu não trabalharia por plano de saúde. Isso sempre foi uma coisa muito certa para mim. E eu venho de uma família simples. Por quê? Então, eu venho de uma família simples, isso assim, não era uma opção, não era. Assim, para minha família, não a gente, assim, eu não venho de uma família que tem o hábito de consulta particular, de atendimento particular, de essa questão aí assim, não é nem só para médico, né, mas essa coisa da qualidade, né, não que a minha família não queira qualidade, mas dessa coisa da experiência do paciente, da experiência do usuário, do cliente, né, da marca, do que é ser uma marca, o que tem por trás de uma marca. Nunca isso foi assim uma realidade para minha família. Não tenho médicos na família, então não tinha essa coisa da sequência, né, de consultório de pai, mãe, familiar, de pacientes de outras pessoas da família. Foi comigo. Para vocês terem uma ideia, minha mãe não conhece meu consultório até hoje. Meu pai conheceu meu consultório ontem, porque eu marquei uma consulta para ele no meu prédio. Só por isso, senão ele não teria conhecido. Então foi uma coisa assim, eu comigo mesma. Não foi uma coisa assim planejada, nunca foi. Uma coisa assim de... E eu sou de pegar e fazer mesmo, né? Eu vou lá e eu faço. Mas engraçado, Isabela, minha cabeça, você era extremamente metódica. Eu tô conhecendo o lado da Isabela, assim, freestyle, né? Não tipo, sou. vai fazendo, né? Mas a impressão de quem acompanha o conteúdo e principalmente do background, né? Da cozinha, é que a Isabela pá. Eu ficava imaginando ela com a planilhinha lá. Eu tenho planilha. Tenho. Então não é tão freestyle mais assim, né? Já deu uma organizada. Não, mas eu sou de pegar e fazer mesmo, assim, de fazer e testar e vai dar certo, vamos ver. Eu sou virginiana. Olha aí. Sou virginiana raiz. Eu não sou bom em signos. Só sei que eu sou leonino duas vezes. Eu sou torcedor do Sport Recife e sou leão. Mas isso aí não. Deixa eu perguntar só uma coisa, Isabela, só para entender a sequência. Então, sei lá, mais ou menos maio criou o Instagram. Aquele momento, qual era a maior dificuldade que você tinha ali? O que era que, tipo, porque eu imagino, comigo não aconteceu tão assim em relação ao Instagram, né? Porque eu vim lá do Facebook e peguei um perfil pessoal, mas que já tinha lá suas 2.000 e poucas pessoas.
mas você meio que foi lá e criou. E foi lá e criou o usuário e botou a primeira bio e botou lá a primeira postagem. Como foi isso? Consegue, assim, relembrar isso ou foi meio... Sim, assim, Já foi perfil profissional já? já, Ou não? eu não quis usar o perfil pessoal. É, eu não tenho dificuldade com o Instagram. Pode parecer assim, até... querer mostrar uma coisa que não é, né? Eu não tenho dificuldade, assim, de verdade, eu não tenho mesmo. Eu não tenho medo de ser criticada, eu não tenho medo de ser julgada. Eu não tenho dificuldade de o que eu vou criar, o que eu vou fazer, de fazer live, de aparecer ao vivo. Não tenho dificuldade mesmo, não Mas tenho. beleza, ali, aquele momento inicial, você consegue lembrar, por exemplo, como foi o primeiro post? Como saiu ele? Como é que saiu do forno esse primeiro post? Eu tenho muita facilidade de escrever, Flávio, assim, mesmo. Isso Eu sei. acho que a Como maior é que eu sei disso? dificuldade é a questão tecnológica. Assim, a parte tecnológica de verdade, assim, a coisa do... Igual quando a gente estava começando aqui, que o Marcelo perguntou, né? Você sabe ver aí a parte da conexão? Não sei ver isso. Assim, ver, sei lá, contabilizar essa parte aí tecnológica de isso não tá dando certo e vamos para outro aplicativo. Não sou tecnológica, mas eu não tenho medo de arriscar. Então eu acho que isso me beneficiou, porque eu entendo que isso não é uma coisa fácil, né? Nós como médicos, nós viemos de uma herança de que a medicina é algo assim do outro mundo. E eu, desde o início, eu nunca entendi essa coisa da pessoa olhar e falar, nossa, você é médico. Eu nem gosto de falar. Se eu estiver num grupo de pessoas e as pessoas não souberem minha profissão, eu não vou falar, assim. Não porque eu não queira, mas porque isso é um detalhe, né? Eu sempre vi a vida inteira as pessoas falando como se isso fosse o que define aquela pessoa. E não é, né? Eu sou uma pessoa... No fundo, né? Até incomoda, né? Eu falo que Exato. assim, às vezes para as pessoas você nunca tira a capa do super-homem. Sim. E ninguém quer isso o tempo todo, né? Talvez alguns queiram, mas a grande maioria dos colegas que eu conheço rezam para ser Isabela e ser chamada de Isabela e ter aquela pessoa que não olha para ela enxergando a doutora nunca, né? Então, assim... eu entendo você demais. Mas ainda quero pegar isso. Tu lembras do primeiro post? Lembro. Qual foi o tema? Lembro. Foi Conta falando aí. de mim, Pô, da ela minha lembra a data história. que ela saiu do negócio. Olha aí, começou bem, hein? Começou bem demais. Foi realmente assim, o storytelling não é difícil pra mim, não. Essa coisa aí de contar a história, de falar, não tem dificuldade não. E eu lembro que eu fazia tudo no plantão. Então, assim, meu horário no plantão era fazendo isso. Então, essa coisa que as pessoas falam, né? Você fez uma live no domingo, né? Pro pessoal conversando da questão de que foi aberta para o público, né? Assim, de quem já fez outras mentorias ou outros cursos, de quem não está começando, né? Então foi uma coisa assim bem heterogênea. E aí eu lembro que teve uma pergunta assim: como é que a gente faz para fazer conteúdo quem não tem tempo? Assim, eu tenho as mesmas 24 horas que vocês e que o resto do mundo. E assim, cada um faz do seu tempo aquilo que pretende fazer, entendeu? As pessoas têm filhos, têm família, têm que cuidar da casa, tem um dia que não acordou bem e as 24 horas são as mesmas, né? Então eu acho que tudo é a forma como que, assim, você faz. E como eu falei lá, a objeção de tempo, que é uma das maiores, ela só existe porque a pessoa está fazendo sem qualquer objetivo. Exato. Sem entender o que está fazendo ali. Porque você arruma tempo para fazer tudo aquilo que você considera importante. Se você acha que o Instagram está te tomando tempo, é porque você não está usando ele a favor de si. Exato. Você não está trabalhando nele. Você está trabalhando para ele, consumindo conteúdo. Exatamente. No sentido de ser um espectador, né? Então, acho que desde o início, aparentemente, apesar de você não ter esse objetivo, você tinha essa mentalidade de se posicionar ali
como uma criadora de conteúdo e não como uma consumidora de conteúdo. Então não era perda de tempo, era trabalho dentro do trabalho. Nesse caso não era trabalho fora. Sim. Era a hora vaga do plantão, que as pessoas entendam. Tem plantões que você não para um minuto, tem plantões tranquilos em que você tem tempo. E você tendo tempo, ela aproveitou o tempo do plantão para ir criando. Eu já fiz muito isso, Sim. né? Mas é isso, né? Pelo que eu entendi. E eu Aí era acho sempre que no é você plantão. priorizar mesmo, né? Eu faço conteúdo todo dia, eu faço stories todo dia, eu posto no feed sei. todo dia, Eu sei. eu gravo, eu faço as legendas e assim, sinceramente, tem gente que me pergunta assim, nossa, de onde que você tira tempo? Assim, eu acho que é muito a questão de realmente você se organizar. Porque eu tenho família como todo mundo tem, e eu falei aqui, né, que meus pais não foram no consultório, mas a gente tá junto, pelo menos uma vez por semana, sou filha única, né, assim, tenho uma excelente relação com a minha família. Isso é uma coisa porque meu pai até falou pra mim ontem, eu nunca vim aqui porque você nunca me convidou. Eu falei, tá bom, até parece, mas é verdade. É verdade. Porque eu não sou a pessoa que... Eu sou muito humilde, se eu precisar eu vou falar, eu vou pedir ajuda, eu vou procurar. Mas eu sou muito de ir atrás, eu tenho que fazer isso? Então vamos fazer isso. Então realmente eu não convidei. Não teve uma inauguração que eu precisasse convidar. Então eles sabiam um dia que eu estava trabalhando, aonde eu estava trabalhando. Eu nunca achei que eu devesse convidar. Mas eu acho que isso é... Fica com a impressão que isso aí, Isabela, é porque simplesmente você encara a medicina como um trabalho. Sim. Ninguém inaugura a sala. Exato. Sei lá, o engenheiro não inaugura a sala dele lá, às vezes. O pedreiro não inaugura o local lá que ele junta o material dele. Eu acho que é isso, né? Você não tem necessidade de colocar glamour na profissão. Exato. Porque você trabalha como aquele trabalho espartano, a medicina aplicada para o que ela é feita, ajudar as pessoas, resolver os problemas ou amenizar, a depender dos problemas. Mas deixa eu voltar uma coisa. Deixa eu então, só beleza, falar uma coisa, só para não perder esse gancho aí rapidinho do que você falou, que eu acho que isso é muito importante. Essa glamorização das redes sociais, né, da medicina, como se fôssemos influenciadores digitais. Claro que cada um faz o seu trabalho da forma como preferir, usa da forma como preferir. Mas, assim, realmente, por mais que eu tenha muita facilidade com isso, eu tenho facilidade de aparecer em público, eu tenho facilidade de gravar, de escolher conteúdo, mas eu sou uma pessoa muito simples. Se você me encontrar ou pessoalmente, ou me ver no Instagram, você não vai me ver maquiada, com cabelo arrumado. Então, assim, eu acho que isso é um grande entrave para as pessoas, sabe? Não, para eu fazer um Instagram, eu tenho que estar com uma roupa diferente a cada dia, Verdade. com cabelo diferente a cada dia. Eu vou estar me mostrando, então eu não posso ser uma médica boa, entre aspas, apenas. Eu tenho que ser uma vitrine. Gente, não é assim. Né? Eu acho que essa questão da rede social, né? Eu acho que é o dia a dia, como você né? Não adianta, por exemplo, eu vejo médicos colocando na foto do perfil, assim, a foto mega arrumada, mega produzido, que não é o que a pessoa é no dia a dia, que não é o que a pessoa é no consultório, sabe? Então eu acho que isso acaba sendo difícil. A Mônica, né? A Mônica da equipe do Marcelo me pediu uns 2 meses para eu tirar umas novas fotos. Eu tinha umas fotos velhas. Ele sabe disso. Aí eu dei um trabalho para sair essa foto diferente aí deles, porque a outra que eu tinha tirado era com o braço assim. Nisso eu me identifico muito com você. Porque assim, eu acho que as pessoas, o principal travamento é que você não precisa criar um personagem nas redes sociais como profissional de saúde ou como médico. Você precisa criar uma persona, que isso é completamente diferente. A persona, ela pode ter algumas coisas diferentes do que você é na vida real. Então, por exemplo, né, eu na brincadeira íntima até eu sou bem humorado, faço umas piadinhas, mas nunca ao nível que eu consigo fazer no Instagram, porque na verdade eu consigo pescar no texto isso, né, e na fala às vezes a gente não tem esse mesmo talento. Então, eu entendo demais isso que você fala e me identifico. Agora sim,
Eu queria, voltando lá para maio, né? Maio, junho, esse começo, a partir do momento que você entrou e começou a modificar o conteúdo, né? E fazer conteúdo sério e tal, isso teve repercussão no atendimento rápida? Muita, muita. Conta isso aí, conta essa história aí. Isso é muito legal de falar porque as pessoas acham que a rede social é importante porque alguém que não te conhece vai te ver lá. E não é só isso. Claro que tem gente que nunca te encontraria e que te encontra através do Instagram. Mas eu acho que o mais legal do Instagram e das redes sociais como um todo é essa rede, assim, de suporte, sabe? Eu tenho muitos pacientes que, por exemplo, ontem eu atendi uma criança que um amigo do meu marido tinha falado que tinha me indicado. Aí a mãe foi me contar a história. Ela tinha visto alguém que ela conhece, que repostou um post meu. Aí ela foi no meu Instagram e ela viu que esse amigo do meu marido me seguia. Aí ela foi falar com esse amigo do meu marido. Ela nunca iria ter essa indicação só por essa pessoa em comum, entendeu? Então, assim, tem pessoas, por exemplo, que me indicam pacientes que são pediatras, que são fisioterapeutas, que eu nunca vi na vida, mas que procuraram na internet, não só no Instagram, né, mas também no Google, enfim, e que me encontraram, gostaram do conteúdo e que me indicam. Então, o paciente final não chegou até mim pelo Google ou pelo Instagram, pelas redes sociais, chegou até mim por um outro profissional, por um outro médico, mas esse outro médico chegou até mim dali. E o mesmo acontece comigo. Esses dias mesmo, tem uma colega minha de faculdade que não era minha amiga. Eu tive uma questão com meu sogro, que meu sogro teve herpes zoster e ele estava com uma dor muito grande e tal, não tinha mais lesão da herpes zoster. E aí eu tinha visto no Instagram que ela é anestesista e tinha feito medicina da dor. E eu fui conversar com ela. Eu nunca iria saber disso, mesmo eu tendo feito faculdade com ela. Entendeu? Então eu acho que isso é o principal das redes sociais. Quando eu comecei no consultório, eu tinha começado no Instagram e, como eu falei, não venho de uma família de médicos, não comecei com nenhum amigo, nenhum professor, né? Eu era de Volta Redonda, então eu fiz faculdade lá. Quando eu vim para cá, era uma coisa muito mais fechada, né? Minha residência de pediatria foi em um lugar super bem conceituado no Rio de Janeiro, mas zero redes sociais. O lugar que eu fiz residência de endocrinologia pediátrica, super, hiper, mega, ultra bem conceituado, mas os profissionais, né, os staffs que a gente chama desse serviço, pelo contrário, criticam ao máximo, julgam. Eu acho que deve pegar assim meu Instagram e ficar o dia inteiro botando terror no meu Instagram, assim. Voodoo. Foi a palavra que eu pensei. Aquele bonequinho do voodoo. De verdade, porque super criticam, julgam, olham, mas assim, são os primeiros a verem meu Instagram, entendeu? Os meus stories são os primeiros a verem, mas não me seguem, não me indicam, entendeu? Então, assim, tem essa coisa muito grande, né, da dificuldade. Mas até os profissionais de laboratório, representantes de outras empresas, falam que até para recebê-los é diferente, né? Então essa coisa, essa relação interpessoal é muito difícil. Eu acho que a gente ganha muito nas redes sociais com isso, porque a gente aprende a reconhecer as dores dos pacientes também. E de quem nunca vai ser seu paciente, porque ali na rede social a gente tem um público que nunca vai ser nosso paciente. E que bom por isso. Eu tenho um monte de paciente que fala pra mim: não, levei minha filha no endocrinopediatra depois do que você postou aqui. E endocrinopediatra não sou eu. E tudo bem. Né? Não vou ser de todos. Eu tenho pacientes que chegam até mim e eu falo: olha, né, às vezes assim, forçando a barra para tratar alguma coisa, uma puberdade em idade adequada, mas que a mãe acha que a criança é muito nova e não é muito nova, e aí quer bloquear o que não tem indicação, ou então quer fazer hormônio do crescimento para uma criança que está crescendo dentro do esperado, ou que já está numa faixa etária mais avançada que não dá mais para tratar. Eu não vou tratar, eu não vou fazer isso.
E aí eu falo, olha, fica à vontade para procurar outro profissional. Não sei se procura, se não procura, mas o mar tá aí para todo mundo, entendeu? De repente, essa pessoa vai se beneficiar disso. Mas no consultório, eu, desde o primeiro dia, exatamente o primeiro dia de consultório, eu recebo o paciente das redes sociais, sempre. E quando não é das redes sociais, é de alguém, assim, que alguém indicou, um profissional indicou, mas aí me achou também nas redes sociais e aí resolveu marcar. Entendeu? Geralmente é dessa Agora, forma. eu fico pensando... E você já tinha percepção de que isso acontecia e por isso você fez o Instagram? Ou você fez... vamos ver. Não, eu de verdade eu fiz pra me ocupar, assim, mesmo. Eu acho que essa virada de chave foi até uma coisa muito rápida. Mas foi um dia que eu tava assim em casa, assim, não tinha o que fazer. Pandemia, auge da pandemia. Foi um devaneio pandêmico. Foi. Completamente. De sorte. E houve algum momento nesse início em que você sentiu que aquilo era à toa? Ou você já percebeu logo que aquilo dava alguma coisa legal? Sempre gostei. Eu sempre gostei de ensinar. Falou, isso aqui não dá, não funciona. Se eu não tivesse paciente vindo dali, eu estaria ajudando alguém. Isso desde o início. Nunca tive muitos haters, muita gente. Até teve uma pessoa que eu fiz um curso de marketing, que eu tinha colocado alguma coisa na bio, não lembro exatamente o que foi, mas era alguma coisa fofa, assim, não lembro exatamente. E aí a pessoa falou assim, Isabela, não precisa colocar isso na bio, porque é só olhar pra você, você é fofa, todo mundo olha pra você e tem vontade de levar em você. Não precisa colocar isso, que isso já é uma coisa que olha pra você e já passa, né? Então, assim, nunca tive muita crítica, assim, muito julgamento, não. Não foi uma coisa que eu sofri. Mas você atribui essa facilidade a alguma coisa? Cutuquei. Eita, deu uma... Não, eu perguntei assim, cutucou, deu uma cutucada boa. Vacinação, medicação que não é legal fazer, nunca... Eu sempre falei muito da questão, assim, na endocrinologia pediátrica tem muita coisa de tratamento que é estético, né? Crescimento, por exemplo, Crescimento especialmente. Exatamente. Assim, não estou dizendo que não é importante, estou dizendo que é estético na maioria das vezes. E os americanos deram uma forçada de barra, né? Isso, com os protocolos, com aquela história lá, os europeus conservadores e os americanos mais progressistas nesse aspecto da indicação, né, para baixa estatura idiopática e familiar também. Aí foi a febre do hormônio do crescimento. Mas deixa eu voltar aqui e perguntar uma coisa. Você já refletiu e já entendeu? Porque eu não tenho um entendimento completo sobre isso e eu queria até ouvir também depois do Marcelo o que é que ele pensa disso. Por que essa academia, que são os bastiões lá da residência, das faculdades, dos serviços, e isso todo mundo provavelmente que está assistindo aqui, que cria conteúdo, sente, tem esse preconceito? Eu não estou querendo me vitimizar aqui não, porque a gente também não está nem aí para isso. Isso é importante a gente dizer publicamente. Tipo, chorem haters, chorem invejosos, a gente está dentro da água do oceano digital e não vamos sair dele. Mas do que vem isso na sua concepção? Qual é o ponto que faz com que Isabela, que na minha visão presta um serviço excepcional gratuitamente e naturalmente em consequência tem pessoas que buscam o atendimento, mas que ela seja criticada por pessoas que não enxergam esse lado? Eu acho que é muito a questão de deter conhecimento. Eu trabalho num lugar, por exemplo, que é um projeto de pesquisa do Butantan. E aí, eu sou pesquisadora clínica, né? E antigamente tínhamos um médico cada dia da semana. Eu era de quinta e tinha um médico segunda, um médico terça, um médico quarta, um médico sexta. E a gente tinha muita dificuldade de conseguir médicos. Por quê? Uma pesquisa, e você faz pesquisa, você sabe disso também quanto eu, você precisa ter protocolos. Então, não é você escrever do jeito que você quer, você examinar do jeito que você quer.
Você precisa preencher aqueles critérios. Então você tem que escrever de uma forma adequada, você tem que examinar de uma forma específica e não do jeito, da forma como você quer, com a letra que você quer, né? E eu acho que antes na medicina, e hoje muita gente ainda vem dessa era uma coisa a medicina sou eu e eu faço como eu quero. Então, não importa se o médico tem a letra bonita ou feia, se dá para ler ou não. Cada um que se vire. Minha receita tá dada. Não importa se o protocolo é esse, se tem que ser feito de tal forma, se a rotina é fazer a consulta a cada tão X tempo. E aí, todos os dias, né, nesse projeto de pesquisa, que é o exemplo que eu dei, todos os dias tinha o pessoal do administrativo. E cada dia da semana um médico. E aí, cada dia da semana, cada médico quer fazer do seu jeito. E é claro que existem as suas peculiaridades, né? Eu penso de uma forma, o outro médico pensa de outra. Ninguém vai abordar exatamente da mesma maneira. Mas em uma pesquisa, algumas coisas, algumas normas têm que ser seguidas. E médico não segue norma, né? O médico não aceita ser questionado. E aí eu acho que nas redes sociais a gente não pode ter esse altruísmo, né? Do tipo, quem sabe sou eu, a vida é minha, enfim. Até porque ali nas redes sociais a gente fala para todas as classes, para todas as possibilidades, todas as ideias, todos os poderes aquisitivos, crenças, religiões e afins, né? Então a gente tem que respeitar tudo isso, né? Tem gente que acha um absurdo alguém ir no médico para crescer, né? Para quê? Deus quis. Tem gente que acha um absurdo ir no médico porque a criança teve uma puberdade que começou com 5 anos de idade. Se a natureza quis assim, tem que ser assim, não tem que fazer tratamento para isso, né? Tem gente que acha que a criança é obesa e a gente tem que respeitar todos os corpos. E eu acho que a rede social não tem gênero, não tem raça, não tem poder aquisitivo. A pessoa que mora no bairro mais nobre do Rio de Janeiro pode acessar da mesma forma como aquela que mora, né, em outras localidades, etc. Então eu acho que isso é muito do não querer discutir, sabe? De não querer olhar para o lado, olhar para frente, olhar para quem está ali junto com você. Eu acho que esse é o maior entrave de quem não quer estar nas redes. Não quer colocar a cara a tapa, literalmente. Entendi. Eu penso também que esse pedestal, né, essa posição de diferenciação, como você diz, a internet é um palco de um público completamente diverso. Sim. Completamente. E o médico, ele vive também num ambiente muito controlado. O consultório é o templo, né? É um templo, inclusive, inviolável. E na internet ele está exposto, né? Dependendo do nível, né? de exposição. Naturalmente, eu penso que a profissão, como qualquer outra, ela pede respeito, ela pede uma espécie de decoro. Mas como qualquer outra, não é um decoro a mais do que as outras. Sim. É um decoro necessário. E eu acho que isso é um fator de crítica, né? Porque aí tem pessoas que, ao mesmo tempo que o público é diverso, as atuações na internet são diversas dos profissionais. Uhum. E alguns profissionais criam personagens ou criam talvez uma exposição além da conta, no sentido que eu falo, né? A gente tem que ter um rito o suficiente para não haver a ridicularização da classe, não haver a exploração, uma classe que trabalha só com autopromoção, tem que ter uma medição. E aí eu acho que essas pessoas, essas pessoas que não viram esse outro lado, não enxergam o conteúdo da Isabela, não enxergam o meu conteúdo assim, elas estão se pegando pelos maus exemplos. Então, Isabela é uma árvore, é um navio grande nesse oceano digital e não um botezinho que está aí solto, né? Então, ela se posicionou como isso. Então, eu acho que
ao longo do tempo, a resistência vai sendo quebrada. Sim. Eu tenho essa impressão. Mas o grande ponto é que você botou o pé na água primeiro. E hoje, amadurecida, né? Tá tão amadurecida, eu vejo assim, que não tem preocupação com essas piadinhas nos grupos, né? Eu acho que todo médico, viu, Marcelo? Que você não vive em grupo de médico. Mas todo dia, se eu printar, tem uma piadinha em algum grupo que eu participo. Mas eu Todos acho, os Flávio, dias. que também, sinceramente, eu acho que é a forma como você se coloca. Eu nunca, de coração, nunca tive piadinha. Nunca. Não, mas não é piadinha com a gente. São piadinhas genéricas. Não, mas Entendeu? nunca nem de Do ver, tipo assim, achar que tá falando, nunca, de verdade. agora tem uma famosa que diz assim, não precisa de residência, Ah, só é, precisa é. de TikTok. É. Você já viu essa? Já, Olha já aí, vi, ó. já vi. Essa rola. Já vi. Essa rola. É. Então, assim, eu falo que esse ponto que você tocou também da ajuda, né? Dali a gente tem um trabalho social, fato. Sim. Eu me lembro, uma enfermeira que trabalha junto com um projeto comigo aqui da rede de cardiologia em Guarabira, Paraíba, ela me contando, doutor Flávio, ela trabalhando na saúde da família lá também, nessa cidade. Ela disse que foi fazer uma visita numa casa bem simples, uma pessoa bem simples. E quando chegou lá, a menina, sei lá, na época ainda não era tão famoso o lambedor, mas já era. Ela chegou lá, aí a menina estava resfriada e com um pouco de tosse, ela perguntou, e aí, o que você está fazendo? O nome dela, posso falar? Doutora Aniele, eu estou fazendo um lambedor que eu vi no Instagram. Ela, foi? Não, no Facebook, na época era Facebook. Foi, doutor Flávio, eu sigo ele. Aí ela disse, o quê? Eu trabalho com ele e tal. Então, assim, quando ela me contou essa história, me deixou muito, ao mesmo tempo, assustado, né? Positivo e negativamente. E negativamente que eu falo o seguinte, quanta responsabilidade do conteúdo, né? O peso. E positivamente, o quanto a gente atinge quem muitas vezes nunca conseguiria chegar perto da gente. Então, esse é o lado bom das redes que todo mundo precisa olhar e os colegas precisam olhar. Quanto esses professores se colocando na rede ajudariam pessoas do Brasil ou do mundo, né? Então, acho que a pandemia foi um pouco disso. Então, eu queria ouvir só rapidamente a visão de Marcelo sobre qual é o motivo desse ranço. Eu acho que tem duas coisas que pesam muito aí e eu posso cair no risco aqui de julgar, né, nesse ponto por ser o leigo da história, mas uma é o receio do que aonde pode chegar isso, justamente pela coisa que você falou de não ser um ambiente controlado. Então é um pouco de medo da coisa, de perder o controle, de democratizar a informação. Eu tenho a impressão de que os figurões da medicina, como eu falo, os donos do CRM, eu falo para a Renata, os donos do CRM, eles gostam de segurar a informação para eles e eles não querem deixar algo ficar tão popular, tão acessível, como se fosse um segredo, aquilo é muito especial. O problema é que esses caras são os mesmos que falam para vender baratinho e que eles cobram uma nota nas coisas, que eles exploram o negócio e fazem a cara da medicina ser, nossa, isso é uma coisa super especial. Então, eu acho que é um pouco disso, um pouco de medo, um pouco de desconhecimento, porque é ameaçador para eles, porque eles não sabem como funciona. E chega uma hora que os caras se resistem tanto a isso, né? A gente tem quase 30 anos de internet no Brasil já, e de internet comercial, né? E aí chega uma hora que os caras olham para isso, pô, perdi tempo, não entrei, não vai dar, aí passa. E agora não dá mais mesmo. Quando você pergunta o e-mail do cara, ele fala o site. Quando você pergunta o site, ele fala o e-mail, sabe? Ele não sabe a diferença. E tudo bem, pode ser que uma pessoa que tenha acabado de entrar, como a doutora Isabela aqui, não tem a manha na coisa da configuração, no detalhe técnico, pode ser que ela não saiba isso, mas porque ela está nem aí para isso.
Só que ela percebe que a coisa não é assustadora. E aí eu acho que isso faz com que ela veja isso com naturalidade, né? Sem ameaça. Acho que isso deve deixá-la muito confortável a respeito disso. Porque com curiosidade para saber assim, o que te assustou então? O que foi que, caramba, peraí, isso aqui não vai dar pé para mim? Eu acho, Marcelo, concordo com tudo que você falou. E eu acho que as pessoas antes, assim, antigamente, assim, mais velhas que eu, né? Mais antigas que eu, com mais tempo de bagagem aí, mais tempo de CRM, né? Assim como em outras profissões, a coisa era muito fechada, né? Então, antes, só trabalhava com arquitetura quem era arquiteto, só trabalhava com informática quem era TI, né? O médico só era médico, ponto. Ponto. O médico não fazia mais nada. Você não via um médico saber tocar um violão. Você não via um médico que sabia cozinhar. O médico era médico, fim. Apenas. Então, hoje a gente vê, e que bom, né? Essa junção aí, né? Que, por exemplo, eu jamais, não sou nada de tecnologia, nada de design, mas eu vou dar a cara a tapa, né? Eu vou procurar, eu vou tentar, vou pesquisar, entendeu? Eu não vou ter problema nenhum de perguntar, de pagar por isso, porque se você não sabe, você tem que aprender, e se você quer que te valorizem, você tem que valorizar o trabalho do outro. Eu acho que isso é fundamental. Então, hoje a gente vê pessoas achando, querendo receber X no valor de consulta, mas você não coloca, não sei, uma cadeira melhor no seu consultório, uma poltrona melhor no seu consultório. Você não está em dia com os impostos, e aí eu não estou nem falando questão de sonegação não, mas eu digo assim, de possibilitar maiores oportunidades para o seu paciente, para o seu público, para quem está com você, né? Eu acho que isso é fundamental. Então, por exemplo, tem gente que de jeito nenhum telemedicina, gente, a telemedicina ajuda demais. Eu acho que tem limitações, lógico, mas assim, faz coisas que até Deus duvida, sabe? Teve um dia que eu tava na praia e tava mandando a receita para um paciente, não porque eu achasse que eu era obrigada a mandar, mas porque eu sabia que era uma coisa que ia ser importante e eu achei que né, assim, até pensei assim, caramba, tô fazendo isso aqui na praia, mas assim, me deu essa oportunidade. Eu poderia escolher não fazer, eu poderia dizer que não podia, mas me dá essa oportunidade de você estar longe, né, de ter o especialista do outro lado, né? Por exemplo, o Flávio é pediatra, eu trabalho como pediatra também, mas mais como endocrinopediatra. Se ele tem um paciente, ele está no interior, não tem endocrinopediatra, a gente pode trabalhar junto. Ao mesmo tempo, eu não estou junto com aquele paciente, mas eu tenho... E outras coisas também, se ele fosse outra especialidade, entendeu? E eu acho que é você saber que você não é o dono da razão, sabe? É você querer ser muito especialista. Como o médico era antigamente o detentor do conhecimento, muitos até hoje não se dão a oportunidade. E os pacientes estão mudando. A visão dos pacientes hoje é outra. Eu acho que a gente não tem que acompanhar isso, sabe? Antes você não podia dizer, por exemplo, que você foi num médico porque você quis. Você tinha que ser encaminhado, né? Então, só podia ir no nutricionista que a pediatra indicou. Só podia fazer o exame no lugar que o médico indicou. Se você perdesse o pedido do exame... esses dias aconteceu isso com meu marido. Meu marido perdeu o pedido do exame, eu fiz outro para ele queria que eu achasse o pedido do médico, porque como que ele ia no médico com pedido no meu nome? E assim, ele não foi nem em outro médico para dar outro pedido, eu sou esposa dele, sabe? Mas assim, eu acho que hoje os pacientes estão diferentes, né? Hoje eles estão procurando mais, eles estão buscando. Eu tenho paciente, eu não aceito convênio, né, como eu já falei, mas eu tenho paciente que o pai e a mãe são frentistas e vão na consulta, sem problema algum, sabe? Da mesma forma como tenho pacientes que têm um poder aquisitivo mais alto. E ok, é questão de você priorizar. O que é importante para você? Não estou julgando, mas o que você quer, né? O que você está buscando?
Então eu acho que cada dia mais essa questão de heterogeneidade, né? De todo mundo tá aí, todo mundo tá buscando. Eu vejo popularização e disseminação, é uma informação livre, distribuída, que respinga positivamente em todo esse processo, né? Então, assim, eu trabalho com telemedicina, como vocês sabem, desde 2011, num projeto do SUS público que funciona até hoje. Então, vê, o pessoal tem um consultório particular, está bem posicionado, tem muito conhecimento e critica e diz que é impossível a telemedicina. E o SUS adotou a telemedicina há décadas, na verdade, com telesaúde, etc. Então, quando eu vejo aqui casos como, sei lá, não sei se eu estava contando um dia desses, não sei se eu contei lá na live Oceano Digital, eu atendo aqui na pandemia, durante toda a pandemia, crianças cardiopatas na casa delas, o cardiologista, o cardiopediatra aqui, eu aqui, uma enfermeira aqui, a mãe aqui, a gente manda receita, a gente manda requisição de exames. Essa mãe não precisa mais sair de um sítio para ir buscar uma requisição de exames, ela recebe no celular dela. Quem é que pode ser contra isso? Mediante esse ritual médico que é necessário, mas ele não é imprescindível em todos os casos. Porque se fosse assim, nós não estaríamos vendo a revolução dos wearables, onde o paciente está com um marca-passo, com um Bluetooth, pegando os dados do marca-passo e transmitindo em tempo real para o médico dele. Então, assim, eu acho que essa é outra resistência, né, que parece que é inevitável, e o posicionamento digital, né, você já está com o pé lá dentro. Falando nisso, você falando isso dos pacientes procurarem, eu fiz uma pesquisa lá no meu Instagram, e 50%, 60% das pessoas vão, quando recebem uma indicação mesmo no boca a boca, procuram o perfil do profissional na rede social. Então, é claro que eu não estou falando isso que muitos seguidores é um parâmetro, até o pessoal critica isso, não é. Muitos seguidores são um número de sucesso, de conteúdo amplo, trabalhado, etc. Popular. O cantor popular não necessariamente é um cantor ruim que fez alguma coisa, nem também isso é uma chancela de ser bom. É na prática cantando que a gente vai tirar a prova disso. O médico é a mesma coisa. Vai ter médico lá com 1.000 seguidores, que é um super médico, e um de 800 mil, 1 milhão, que é um picareta. Vamos falar na palavra popular, né? E aí eu queria perguntar isso. Mas é inevitável que a quantidade traga autoridade. A quantidade, né? Ela chama atenção, mas a validação, ela vem na consulta. Então, se o cara tem 1 milhão e é ruim de atendimento, ele perde os pacientes e vai tendo uma maré negativa. Ao passo que, se ele for bom, é uma maré positiva, né? Então, provavelmente, Isabela deve receber pacientes que antigamente o boca a boca era, sei lá, dar o endereço, olha lá no livrinho do convênio, mesmo sem ter convênio, porque não tinha na internet, mas hoje talvez alguém que vai para ela e comenta numa festa de aniversário, olha, eu fui lá na doutora Isabela, gostei muito. Ah, tá, me dá o contato dela. Não, entra aí no perfil dela. Doutora, na verdade, com certeza. Entra e dá uma olhada aí no perfil. E a pessoa tem então, o meu contato, tem o contato do consultório, da secretária e dá o Mas Instagram. ela manda entrar no perfil. Por quê? Porque, na verdade, o perfil valida a indicação do bom médico, na minha visão. Quem entra no perfil de Isabela, e ela sabe disso tranquilamente como ela vê que ela tem um conteúdo de valor estruturado, organizado, diferente do meu, que é uma feira de mangaio. E é isso, sabe, Isabela? Eu acho que você é resultado de um movimento inevitável, né? Na verdade, nós somos aqui. Se a gente está fazendo isso aqui agora, inclusive, né? Um podcast de 2 médicos com um marqueteiro falando de marketing em saúde, né? Eu acho também, Flávio, que isso ajuda muito. Sabe por quê?
hoje não, assim, é até interessante falar porque eu não tive essa questão da migração do convênio para o particular, eu não tive a migração do não digital para o digital. Então, eu entendo muito essa questão do dizer não tenho tempo para a pessoa que já tem uma certa idade, né, que não vem dessa geração, que é a minha geração, que, né, nem é tão a minha geração, mas é a geração até mais de quem é mais jovem que eu, mas assim, é muito mais minha do que de quem tem 30, 40 anos formado, eu entendo. Mas você vê esse entrave de pessoas que se formaram semana passada. É isso. E isso as pessoas não sabem o que estão perdendo. E eu não estou falando só, que não é só, mas de fluxo de paciente, não. Estou falando também da qualidade técnica que esses pacientes já chegam pra gente. Os pacientes que vão na consulta comigo, eles já estão alinhados com quem eu sou, com o jeito que eu sou. Eles perguntam dos meus cachorros, eles perguntam do restaurante que eu fui, que eu postei uma foto, eles levam chocolate pra mim porque eles sabem que eu gosto de chocolate, porque eu também não sou aquela pessoa que mostra a salada todo dia, porque eu não como a salada todo dia. Eu como a salada, mas eu também como a sobremesa num dia específico, entendeu? Então, a pessoa tá alinhada a isso, sabe? Ninguém chega pra mim procurando uma coisa radical, porque eu não sou radical. Ninguém chega pra mim, por exemplo, não tenho pacientes que não vacinaram. Né? Por quê? Porque por mais que eu não entre 100% nessa linha, porque eu acho que assim, a maioria dos meus pacientes... Nada é 100%. Mas assim, eles não discutem isso comigo. Então, facilita muito para mim. Porque o paciente que não está alinhado com a minha forma de trabalho, ele não vai. Ele não chega até mim. Então, os pacientes que chegam até mim... Claro que existem exceções, mas 90% são pessoas que eu seria amiga. 90% são pessoas que têm coisas em comum comigo, que têm estilo de vida parecido com o meu, que têm afinidades, exatamente. Entendeu? Então eu não tenho esse problema. O meu público é um público que já vem educado para mim. Que da mesma forma como eles se identificam comigo, eu me identifico com eles. Então muitas vezes na consulta eu falo uma coisa que eles falam assim: sabia que você ia falar isso? Por quê? Porque já viram minhas redes sociais. Ah, doutora, eu vi tal coisa que você postou lá, mostrei para o meu filho, mostrei para minha filha. Eu tenho pacientes adolescentes que comentam, que mandam, e eu tenho cuidado de, por exemplo, quando eu coloco alguma coisa relacionada a um paciente, nunca identifico, mas geralmente eu não coloco no mesmo dia, porque... Às vezes a pessoa pode ter dito que foi lá e pode ser uma síndrome genética, por exemplo, alguma coisa muito específica que pode, assim, claro que isso é um cuidado extremo, né? Mas assim, eu acho que não precisa, eu posso botar na semana seguinte, né? E aí eles sabem, né? Eles sabem quando é ele. E aí eles falam, e muitos deles eu não identifico, mas eles compartilham, eles mandam, eles tiram foto, eles marcam. Entendeu? Então, eu acho que isso ajuda demais, porque eles sabem que eu não vou fazer heroísmo, que eu não vou fazer ciência assim, além do que é recomendado, além do que é científico, entendeu? Se eles estiverem procurando isso, eles não vão até mim, eles não vão me procurar, eles vão procurar outro profissional. Eles já tem uma consciência prévia, né? Sim. E não vão se surpreender com a maioria das coisas que acontecerem ali na consulta. Facilita para os dois lados, né? E tem gente, assim, que é uma coisa muito legal. Esses dias eu coloquei lá nos stories que quem fosse meu paciente para falar comigo, que eu tinha um presente, né? E aí, um monte de gente me mandou direct que eu não sabia que me seguia. Que nunca falou que meu paciente há muito tempo, que tá todo mês na consulta comigo e que eu não sabia que me seguia ali. Da mesma forma como teve gente que não é meu paciente, que ficou chateado, mas ainda falou assim, assim, teve alguns que ficaram chateados mesmo, né, de eu não dar esse presente para todos, e teve outros que ficaram assim, poxa, queria também ganhar, mas talvez numa próxima oportunidade, minha filha ainda vai ser sua paciente, assim, como se fosse um grande ganho, sabe? E alguns falam, não, minha filha não é sua paciente, ou meu filho não é seu paciente, mas
já me sinto presenteado só das informações que você passa aqui. Gente, isso, assim, sinceramente, não tem preço. Não, um dia desses eu tava vendo, eu publiquei um post, né? Um repost, acho que foi um post sobre PFAPA. E uma pessoa comentou no direct para mim, graças ao seu conteúdo, foi o fim de um périplo de 2 anos com meu filho e tal. Ela procurou um profissional que fez o diagnóstico e a criança está sendo tratada. Então, assim, a gente está na internet por isso, meu povo. Também eu boto lá, eu tô por isso. Claro que tem outras consequências, tem consulta, tem infoprodutos. Isso é uma pequena parcela de estar ali, né? Mas não é tudo intencional, né? Sim. Vocês estão levantando uma coisa bem legal, que é assim, quando a gente é no marketing, cliente-centrismo, né? Quando a gente está se preocupando com o cliente, a gente entrega produto melhor, satisfação e a gente tem mais resultado. Então, do ponto de vista do marketing, quando você começa a fazer a coisa para que seja bom para a pessoa do outro lado e não para você, sabe? Faz uma coisa que você gosta mesmo. A Isabela não vai postar alguma coisa que ela não curte. Quando você coloca uma coisa que você curte lá, que você gosta daquele assunto, mas que é útil pro paciente, para a pessoa do outro lado, sem você querer vender para ele, você não está empurrando nada, a venda vem naturalmente. Porque se ele não comprar, alguém que ele vai indicar compra, ou uma outra pessoa vai ver que ele foi impactado, ou vai ser impactado junto, e ele indica para outra pessoa, e ele vê uma pessoa que precisa daquele cuidado e às vezes não sabe, né? Eu vejo isso com caso de autismo, que putz, fulano, eu acho que ele tem aquilo, aí vê os traços, fala para o outro e nossa, vai lá fazer a consulta e descobre que a pessoa tem autismo que descobre com 30 anos de idade, né? É maluca a coisa. E essa popularização da informação, eu acho que é muito mais útil. Quanto mais útil for para o usuário, para a pessoa que está ali do outro lado, que consome o conteúdo, é mais fácil de você ser bem pago por isso e de você continuar fazendo o que você curte, né? Aí eu acho que é um ganha-ganha mesmo. Mas se as pessoas verem, se os médicos, ou no geral os profissionais de saúde, só verem como serviço, como marketing para vender, esquecer do objetivo do marketing, que é servir o comprador, o consumidor, o cliente final ali. Se ele só quer vender, só quer usar aquilo como uma ferramenta para ele chegar na outra pessoa e vender, você vai ver os tipos de perfis que são justamente os que deveriam ser fiscalizados pelos figurões, que são os caras que ficam mostrando algumas informações que não são tão precisas ou exagerando nos resultados. Antes e depois, sorteio. Exatamente. Promoção. Antes e depois, como leigo, eu acho que nem seria ruim. Só teria que ter um pouco de ordem para isso, para não ser exagerado. Porque eu vejo. Mas é porque hoje, com o advento de deepfake e Photoshop, antes e depois é uma festa, né? Entendeu? Esse que é o problema. Sim. Bom, a gente está se encaminhando para o final do tempo. Parece que começou agora, mas a gente pode fazer outras, né? Eu queria sugerir duas coisas. Eu queria perguntar para a Isabela, para você indicar um livro para quem estiver assistindo a gente, ouvindo a gente. E eu queria saber mais duas coisas, eu quero saber 3. Quero saber se você pudesse mandar uma mensagem que chegasse para todos os seus pacientes ou todas as pessoas que você sabe que poderiam receber a sua mensagem, que não tivesse bloqueio de nada, que não tivesse caixa de spam, que tipo de mensagem, o que você escreveria nessa mensagem para eles? Aí depois eu falo outra coisa. Marcelo, eu tenho pensado muito em fazer um conteúdo que eu recebo muitas perguntas nas redes sociais, sempre acompanhadas do: devo me preocupar?
impressionante. Muita coisa, muita coisa. E quanto mais eu penso em fazer um conteúdo relacionado a isso, mais eu recebo mensagem acompanhada dessa frase. E assim, eu acho que a gente não pode ser omisso. E nem quanto profissionais, nem quanto familiar, nem quanto indivíduo, né? Ontem eu comentei, né, que eu levei meu pai no médico lá no meu prédio e eu acho que assim, a gente tem necessidades, todos nós, temos prioridades e temos possibilidades. Então, assim, é claro que a questão financeira limita, é claro que a localização limita. Eu tenho pacientes que às vezes... tenho seguidores que às vezes falam, não tem endocrinopediatra aqui e tal, não tem na minha cidade, ou não tem X especialidade, né? Não só endocrinopediatra. E eu entendo tudo isso. Agora, até que ponto, e isso para todos, tanto enquanto profissionais quanto enquanto pacientes, até que ponto a gente também não está sendo omisso no que a gente está fazendo? Porque possibilidade todos nós temos. Hoje a gente tem internet para todo mundo, a gente tem rede social para todo mundo, a gente tem possibilidades para todo mundo. Então todo mundo pode. Não deixa para depois, não deixa o tempo passar. Isso na pediatria é muito importante. Flávio está aqui, tenho certeza que ele vai concordar comigo. A gente vê muito hoje o aumento da obesidade infantil, doenças que antes a gente não via na infância e que a gente só via em idosos, diabetes tipo 2, colesterol aumentado, pressão alta, não diminuindo a importância disso na vida adulta ou em idosos, mas é um absurdo, é uma coisa que assim, a gente não pode naturalizar em uma criança, em um adolescente. E a gente vê cada dia mais isso. Então, a minha mensagem é, não deixa para depois, não deixa o tempo passar, não deixa as coisas que talvez não sejam graves, né? Essa coisa do devo me preocupar, depende, né? Depende o quanto isso é importante para você. Então, assim, devo me preocupar se meu filho ou minha filha está obeso, devo me preocupar se eu estou sedentária, devo me preocupar... Não sei, o quanto isso é importante para você. É uma individualidade de cada um. É claro que a gente não consegue ser perfeito, né? Então, uma coisa que eu falo muito nas redes sociais para os meus pacientes não foca no que é perfeito, porque senão você deixa de fazer, né? Mas assim, entre o perfeito que é possível, existe uma grande possibilidade ali, mas não deixa de fazer. Então, se você pretende começar nas redes sociais ou crescer nas redes sociais, crescer no seu trabalho, se você não está satisfeito com o tipo de trabalho que você leva ou com o tipo de vida que você leva, e falando para os pacientes, corre atrás. Ninguém vai fazer isso por você. Você pode encontrar facilitadores, né? O médico é um facilitador, o mentor é um facilitador, o profissional daquela área é um facilitador, mas fazer por você ninguém vai fazer. Nem com dinheiro, nem com influência, nem com redes sociais, nem com celular na mão. Então, se preocupe sim. Corre atrás, vai até onde você acha que você deve ir. Se tem alguma coisa que está te incomodando, não deixe isso para depois. Teve um ponto de virada que te mostrou que faltou o livro, viu, Marcelo? O livro eu vou faltou falar. O livro. Vou falar. Não. Eu tenho mais duas. Tá me explorando, Flávio. Ele tá me explorando. Pode ser que se estenda o assunto, mas que é bem interessante. Vai dar um fio bom de conversa aqui, porque ela fala bastante também. Isso não foi programado. Não sabia nem o que eu ia fazer aqui. Não sabia nem meu nome. É pro pessoal que tá assistindo entender. Não existiu, nem existe roteiro. Nem zero, né? Como deve zero. ser. Não sabia nem quem ia Como deve ser uma boa conversa de bar, ou da casa, ou do terraço, ou na porta de casa, aqui no interior, na porta de casa. Bota a cadeirinha ali e fica batendo papo, olhando o movimento. Mas vai lá. Você acha que teve um ponto de virada? Em algum momento você sentiu mais necessidade? Por que você buscou, já que você tem essa característica de independência, que é isso que eu identifiquei, que eu ainda não conhecia na Isabela,
que o Flávio já conhecia, porque você era aluna dele no MCD, mas na mentoria eu não vejo você quase se levantando a mão ali, né? Você aparece pouco, você fica mais quietinha e tal. Então, por que você procurou mais? O que foi que fez você buscar algo sendo tão independente, algo fora? Por que você foi pro curso, depois quis fazer uma mentoria? Marcelo, é até difícil responder essa pergunta, porque quando eu lembro, assim, de várias mesmo, coisas da minha história, assim, em todos os momentos sempre foi assim, muito de tô sentindo que é pra eu fazer, tô sentindo que é pra eu estar ali, vamos ver no que vai dar. Flávio perguntou em relação à pediatria, se eu sempre quis ser pediatra, foi assim. Eu estava em São Paulo para assistir a ultra do meu afilhado. Minha tia estava grávida e minha tia falando: não, você tem que ser pediatra porque você se dá muito bem com criança e coisa e tal, você tem que ser pediatra. E eu tinha certeza que eu ia fazer psicologia, eu estava no 2º ano do ensino médio. Eu falei para minha mãe: mãe, olha que absurdo. A gente desceu do carro, falei: mãe, que absurdo, né? Minha tia tá falando que eu tenho que ser pediatra, eu não sei de onde ela tirou isso. E a minha mãe, que é uma pessoa ótima, mas super centrada, ela não é essa pessoa de mudar e de inovação, não. Ela, que é essa pessoa super pragmática, falou assim pra mim: você não faz medicina porque você tem medo de não passar. Eu olhei pra ela, não falei nada, falei: ela tem razão. Na mesma semana eu me inscrevi para uma bolsa de estudos num curso de biomedicina. Fiz a prova, passei, ganhei 100% de bolsa, mudei para outro bairro, para outro horário, eu fui estudar à noite. Minha mãe não queria, meu pai não queria. E aí eu falei: não, eu vou mudar. Eu lembro da minha mãe falar a seguinte frase para mim: você tá nessa escola há tantos anos, você vai querer mudar agora no 3º ano? Aí eu falei: vou, porque vai ser melhor. Fui. Quando eu fui pra Volta Redonda, eu fui morar sozinha, né? Eu tinha 17 anos, fui morar sozinha. Eu lembro que as pessoas falavam assim pra mim: nossa, Bela, você sumiu. Eu falei: gente, eu quis ir na biblioteca. Eu pegava e ia na biblioteca. Agora, em relação à mudança de chave, assim, em termos profissionais, eu acho que foi quando eu acabei a residência de endócrino. Nessa fase aí que eu falei pra vocês que eu terminei a residência de endocrinologia pediátrica, e que eu me vi assim: e agora qual vai ser, o que eu vou fazer? E que eu sabia que tinha que ser eu sabia que não ia ter ninguém para dizer: olha, o consultório tá aqui, toma a chave, né? Eu sabia que não ia ter isso. Eu acho que foi nesse momento que eu sabia que eu tinha que ir com a cara e com a coragem. E eu sabia que o máximo que podia acontecer é eu ter que pagar o aluguel da sala do meu bolso. Não tive medo, assim, de verdade, não tive mesmo. Então, eu fui, né, resolvi, fui sozinha, tanto que, né, como eu falei, meus pais não conhecem o consultório até hoje. Fui, não tive, assim, esse medo, não. Eu sabia que o máximo que ia acontecer era eu ficar tendo que investir dinheiro ali. Sinceramente, nunca aconteceu. Eu sempre fiquei no positivo. Só com consulta particular e sempre foi no positivo. Então dá para com certeza. Só com consulta particular. Até hoje eu trabalho em outras coisas porque eu gosto, tá? Poderia ficar só no consultório, mas eu gosto. Eu gosto de fazer outras coisas, eu acho que a gente aprende mais, assim. Eu não me vejo sendo aquela pessoa que está no consultório de segunda a sexta, manhã, tarde e noite, que só faz aquilo, só vive aquilo. Não me imagino. E você... Quanto do seu tempo você costuma se dedicar à sua presença digital, essa coisa toda? Olha, é uma coisa tão natural para mim, faz tanto parte do meu dia a dia que eu nem sei. Mas assim, é uma coisa que não é difícil. Da sua rotina.
Eu faço muito rápido. Eu não sei te dizer porque eu faço muito rápido. É uma coisa muito rápida para mim. Eu não tenho essa coisa de ficar preparando o que eu vou escrever. Nessa semana a gente teve uma mentoria aí fazendo um post, né, que ia ser um post colaborativo. Assim, sinceramente, eu não tenho essa questão. Isso é um ponto positivo, porque eu entendo que tenha pessoas que têm, da mesma forma como eu tenho dificuldade com a tecnologia, né? Cada um tem um ponto forte e um ponto fraco. Essa não é uma dificuldade para mim, sabe? Entre um paciente e outro, eu respondo. Eu faço 5, 6 caixinhas de pergunta, assim, 10 minutos, é uma coisa muito rápida. E como eu faço muito conteúdo, invariavelmente as perguntas na caixinha de perguntas ou no direct eu tenho conteúdo sobre aquilo. E como sou eu que faço, eu sei onde está cada coisa. Então eu vou lá direto no feed, reposto rapidinho. Então assim, é uma coisa que para mim é muito rápida. É muito uma coisa do meu dia a dia. Então eu acho que eu uso assim, não sei, mas não é mais de 1 hora. Mas hoje você construiu, é outra coisa que eu acho que é interessante, né? Importante o criador de conteúdo fazer, entender que no começo ele vai criar conteúdo, criar, ganhar experiência, mas chega um ponto que ele já tem tanto conteúdo e as perguntas e as pessoas vão entrando novas, que parte do seu tempo vai ser de reapresentar o conteúdo, dar uma reciclada, colocar um post sobre o tema, e não tem nada de errado com isso, que eu acho que é outra objeção que o pessoal diz, né? Não, mas eu tenho que criar todo dia, bolar um post todo dia. Não é preciso. É preciso no início, talvez, sim, porque é aquela coisa, né? Romário, no fim da carreira dele, era um craque de bola, mas não treinava. Mas no começo eu tenho certeza que ele treinava. Não, e antes eu demorava mais, realmente. Isso é uma outra questão, né? É. Hoje é uma coisa... Curva de aprendizado. Exato. Né? Hoje é uma coisa fácil, porque é uma coisa que eu tô acostumada, é uma coisa do meu dia a dia, né? A pessoa que a cozinheira vai fazer um almoço em 5 minutos. Eu vou demorar 3 horas, né? E esse é um exemplo bem real. Então, assim, eu tenho facilidade nisso hoje, porque hoje eu... tô aí há um tempo, né? Já tô acostumada. Hoje, se for um dia assim, nossa, hoje eu não tô afim, porque acontece também, né, gente? Não é todo dia que a gente tá afim. Tem dia que eu tenho que me seguir, nossa, eu tô com ideia de fazer 50 vídeos. Tem dia que não faço a mínima ideia do que eu vou escrever. E aí eu vou lá, vou para os posts anteriores, escrevo de uma forma diferente. Mas você coloca isso num cronograma? Você tem um método? Nos dias que você faz mais, você guarda para os dias Marcelo, que você faz menos? Marcelo, é muito relativo. Mas assim... Aleatório. Eu vou te falar, eu tenho uma coisa tão natural para mim, que o Flávio sabe disso. Ano passado meu avô teve Covid, pai da minha mãe, e eu sou filha única e neta única, e sou a única da área da saúde, não só médica, da família. Então, assim, é tudo comigo, né? Então, quando ele teve Covid e ficou internado, era eu apenas só. No CTI eu escrevia. E aí tem gente que vai falar assim, até eu pensava às vezes, assim, falava assim, nossa, né, poxa, meu avô tá ali, entubado e tal, mas era uma coisa natural, eu respondia estando ali, entendeu? Eu preparava conteúdo estando ali, eu não conseguia filmar assim, eu mesma, né, eu não tava bem pra isso, né, pra tirar foto e tal, mas escrever era fácil pra mim, era até uma coisa que me distraía. Então, é claro que no meio ali do tô escrevendo acabou a imaginação, porque, né, tava numa situação difícil, mas é uma coisa que pra mim se tornou parte da minha rotina. Então, eu escrevo não só de conteúdo, é uma coisa que o Flávio fala e é verdade. Gente, você trabalha o dia inteiro no consultório, é impossível você não gerar conteúdo dali. Impossível. Qualquer área, é impossível não acontecer. Então, assim... você escrever... Antes de conhecer o Flávio, você sabia Sim, disso? sempre fiz, Você sempre já tinha escrevi, sempre. Isso é uma coisa que... Mas é uma coisa que você vai aprendendo, tá? É o que eu tô dizendo. Eu tenho facilidade? Tenho. Mas é uma coisa que você vai aperfeiçoando, né? Hoje eu vejo posts que eu fazia antes, assim como daqui a 1 ano eu vou ver posts que eu tô fazendo hoje, e você vai escrever de uma maneira diferente. Até porque, se você escrever hoje, você escrever amanhã, você vai escrever diferente.
Vai ser um viés diferente, vai ser uma opinião diferente. Tem coisas que as pessoas mandam pra mim no direct que eu tenho vontade de fazer um post só com aquilo ali, só. Porque aquela pessoa já entregou tudo, não preciso acrescentar eu faço nada. Isso com frequência. Entendeu? Então, assim, é você treinar o seu olhar, treinar a sua mentalidade. E às vezes o paciente... Né? O paciente, ele não quer saber o que está escrito no livro, ele não quer saber o que está escrito no artigo científico, mas às vezes eu faço uns posts assim, por exemplo, você se sentiu... Teve um post que eu fiz que foi uma coisa muito natural, assim, e que viralizou. Você se sentia incompreendido quando você era adolescente? Você sentia... Você já reparou como os adolescentes têm uma fase que ficam muito desengonçados? Você já imaginou como sua filha pensava quando ela teve a primeira menstruação? E, gente, isso são coisas que as pessoas não falam. As pessoas não falam e as pessoas não se dão o direito de pensar sobre isso, sabe? Teve um post que eu fiz e eu escrevi assim, realmente, eu falei... Era sobre... Seja a mãe que você pode ser, mas assim, uma coisa realmente de pensar, sabe? De possibilidade. E eu não sou de passar a mão na cabeça, sabe? Eu não sou aquela pessoa que, ai, tadinho, realmente, não come saudável e é assim mesmo. Não, eu não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa de, realmente, não é fácil. Também não acho o máximo, não, mas tem que fazer. Também não acho o máximo ir pra academia todo dia, mas tem que fazer. Né? Hoje eu atendi uma adolescente, mas eu tô estudando muito. Falei, mas o trabalho que você tem para beber Guaravita é o mesmo que você tem para beber água. Aí ela ficou assim, olhando pra minha cara. Então segura essa aí. Entendeu? Por quê? Por que alguém tão pragmático assim, Lá vem. Pragmática e persistente, né? As duas. Por que você precisa desse cara aí? Por que você foi fazer o MCD? Me diz. De que forma que ele podia te ajudar se você já estava... Não, eu acho que a gente sempre pode se ajudar. Sempre, de verdade. Não é porque é o Flávio, não. Eu acho que a gente sempre pode compartilhar. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu tô aprendendo. Totalmente. E eu acho que da mesma forma como eu posso... também, exatamente. Né? Eu posso ensinar para alguém, eu posso aprender com outras pessoas também. O tempo todo. Legal. Foi só para te desconcertar. Lembrando uma coisa, né? Já vou dizer aqui publicamente. Eu já batizei uma estratégia de engajamento, inclusive no novo MCD, eu falei na aula lá, eu não lembro qual das aulas eu falei, se foi a aula de Stories, se foi, sei lá, mas eu falei que é a estratégia da Isabela Paranhos. Vou contar o segredo aqui, porque é dela, ela vai patentear e tal. Vou fazer o registro. Vai fazer o registro, porque de fato, né, e eu acho que é importante isso ela dizer, a gente está crescendo junto. Quando eu olho o conteúdo dela, né, talvez eu tenho um pouquinho mais de tempo do que ela no Instagram, né, desde 2018, 2020, mas ela já veio pronta, né? Talvez, e muitas vezes é isso, né? A pessoa precisa validação e precisa, como o Marcelo muito bem fala, na hora que você assume uma posição de grupo, de crescimento, ali você já cresce, já muda você ali, por estar ali naquele lugar, né? Então eu vejo muito isso, até mesmo na mentoria lá, né? Como aquele grupo se completa, não existe liderança nenhuma. Isso é muito legal mesmo. Nem de Marcelo, nem de ninguém. É um grupo. E aí é a essência que às vezes a gente não vê aí fora, né? A gente vê os pavões nos grupos, mas não existe isso, né? Não existe. Qual é o outro livro? Minha outra pergunta, o livro. Então, o livro eu tenho 2 indicações, tá? Um é Princípios para o Sucesso, que é de discussão realmente de educação financeira, que eu acho que isso é uma coisa muito importante. Assim, essa questão do trabalhe com o que você ama e você não trabalhará um dia na vida. Discordo 100% disso, tá? Assim, não concordo em nenhuma palavra. Eu acho que a gente, que trabalho é trabalho,
Amo o que eu faço, de verdade, amo, tenho muito prazer no meu trabalho, muito, 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 muito. Não me imagino trabalhando em outra coisa. Acho que eu sou uma privilegiada de amar o que eu faço, mas é trabalho, né? Eu acho que a gente tem que colocar como trabalho. Tem que existir o vínculo do profissionalismo. A gente não tá ali de brincadeira. Então, não é uma coisa do oba-oba, não é uma coisa amadora. A gente tem que existir o profissionalismo, porque senão você não se responsabiliza. A responsabilidade é a mesma, né? A gente tem que se comprometer, né? exatamente. A gente não tá de bobeira, né? E eu acho que a gente tem que... Como é o nome do livro? Princípios para o Sucesso. E o outro livro, que aí é uma questão muito mais ideológica, e eu acho que é importante, porque todos nós somos... Sem política aqui, hein? Zero. Todos nós somos... O nome do livro é E Se Fosse Uma Marca? Que eu acho que, na verdade, todos nós somos, né? Quando a gente se coloca enquanto indivíduo, seja você quem for, a profissão que você tiver, e se você não tiver uma profissão que seja rentável especificamente, né? Porque tem muitas pessoas que trabalham, mas não tem uma profissão formal. Todos nós somos uma marca, né? E eu acho que não que a gente tenha que mostrar outra pessoa, mas a gente tem que se mostrar como a gente é e o que a gente está ali para fazer. Uau, hein? Esse livro aí é dentro do aspecto de branding, é isso? Exatamente. Branding legal, pessoal. Legal. Show. Bom, da minha parte é a última, porque aí eu sei que você pode esticar nessa. Até onde a Isabela chegou aqui, que a gente, nossa, 1h30 conversando, não deu para saber nada ainda, né? Mesmo falando tanto, né? A gente ainda não saiu ali do começo do isolamento, né? Do distanciamento social, para não falar o nome. Tá falando, já foi. E a Isabela que tá ali, para a Isabela que quer chegar a algum lugar. Para onde você tá? Como eu falei, eu acho que hoje eu realmente sou uma pessoa muito mais consciente do serviço mesmo, né? Eu acho que a gente tem que ter consciência também. Quando a gente se coloca nas redes sociais como profissional, é diferente da gente ter um perfil pessoal e a gente colocar coisas de festa, a gente tem um compromisso, né? Então, nós somos formadores de opinião. A gente tem que mostrar quem nós somos, não é para mostrar um papel, mas ali a gente está falando para o grande público, né? Então, hoje eu tenho muito mais noção dessa consciência. Eu vejo pessoas que têm 3 filhos, que têm netos, e que confiam em mim, que confiam no meu trabalho, que confiam no que eu falo, que seguem o que eu digo, né? Que seguem o que eu pratico, que seguem o que eu indico. Então, eu acho que a gente tem que saber muito bem o que a gente está fazendo. Claro que as pessoas têm autonomia, as pessoas têm o livre-arbítrio, mas se você se coloca como um local, uma posição de especialista, né? Que eu sou, assim como outros profissionais são, né? Nas redes sociais e fora das redes sociais também. A gente tem que saber muito bem a forma como a gente se posiciona e a gente se coloca, né? Hoje, eu me vejo trabalhando muito mais para o grande público que eu me via 5 anos atrás. Eu não me imaginava fazendo o que eu faço hoje, falando para a quantidade de pessoas que me seguem nas redes sociais. E muitos não seguem, mas assim, chegam até o meu perfil e tem gente que vai deixar de seguir em algum momento, né? Então, assim, a gente tem uma noção de quantos seguidores a gente tem, mas a gente não tem noção de quantas pessoas já viram cada um dos nossos vídeos, cada um dos nossos posts, cada uma das nossas legendas, né? A gente não tem esse número, ninguém tem. Só se a gente ficar obsessivamente fazendo esse cálculo aí de cada mídia. Não consegue, não tem não como vai. a gente... E aí uma pessoa reposta, pronto, já era, né? A gente não tem esse número daquela outra pessoa. Printa, exato. manda no WhatsApp, né? Então,
hoje eu tenho muito mais consciência disso. E isso me dá muito orgulho, porque eu acho que a quantidade de pacientes que eu atendo por dia, por semana, por mês, é importante, claro, mas a pessoa poderia não ouvir nada do que eu falo, nada do que eu digo, poderia simplesmente ignorar o meu conteúdo, como a gente ignora um monte de coisas que passa por nós, né? Nas redes sociais, a gente vai passando, vai girando. E hoje eu tenho muito mais consciência disso. E também por isso quero cada vez mais ser fiel a quem realmente me procura no privado, né? No consultório, nas consultas por telemedicina. Eu acho que a grande diferença hoje é a gente se diferenciar para quem realmente escolheu estar ali com a gente numa forma assim mais específica, mais ampla da coisa, né? Tem até eu na época da faculdade eu fui a acadêmica até o ano que eu me formei em 2010, que tinha mais horas complementares, né? Então assim, tinha que ter 90 horas e eu tinha 900 mesmo, isso aconteceu. Falaram até isso na minha formatura. Então, eu participava de liga acadêmica, eu participava de projeto de extensão e tal. E aí, assim, quando tinha, por exemplo, uma palestra de uma liga que era gratuita, tinha 200 inscritos e iam 20. Quando tinha a palestra de uma liga que era R$10, tinha 50 inscritos e ia 45. Por quê? Esses R$10 faziam a diferença? Não, mas você se compromete com aquilo. Então, a partir do momento que um paciente compra a minha consulta, paga a minha consulta, não é só a questão financeira. Ele está realmente se comprometendo, ele está vendo valor naquilo. E isso é muito sério. Porque da mesma forma como eu sou profissional, existem vários outros. E ele me escolheu. Então, eu acho que isso é um compromisso muito grande, eu tenho que honrar esse compromisso. E não tem nada que me dê mais orgulho do que saber que um paciente gostou do meu atendimento, que confia no meu trabalho, que indicou o meu trabalho. Muito mais do que o meu perfil. Eu acho que isso é uma grande diferença do digital para quem é realmente seu paciente. Porque indicar o seu... Eu sei, e eu não tenho, falsa modéstia nenhuma de falar que eu gero muito conteúdo de valor para os meus seguidores, que eu ofereço muito conteúdo gratuito, que eu respondo 100% dos meus directs, embora isso me tome um tempo enorme. Eu sempre, por mais que a pessoa peça uma coisa, por exemplo, na caixinha de perguntas que eu não possa fazer, eu sempre vou dar uma informação de valor para aquela pessoa, sempre. Eu posso, claro, não vou fazer uma consulta, mas eu sempre vou dar uma informação que vai fazer diferença para aquela pessoa, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas, entre aspas, isso é fácil, né? A informação é gratuita, a pessoa não tem nada a perder. Mas aquele paciente que efetivamente paga a minha consulta é aquele paciente que comprou a minha ideia, que comprou o meu valor, que comprou o meu conhecimento, os meus anos de estudo, os dias que eu fiquei, as minhas especializações, o meu conteúdo de verdade. Então é nesse lugar que eu quero chegar. Uau! Beleza, é isso aí. Uau! Flávio? Quer mandar mais alguma? Não vou explorar mais de perguntas ela, não. Eu quero que você entenda que esse primeiro momento, né, a gente está fazendo o primeiro encontro aqui, e não é que você seja melhor do que ninguém das pessoas que já passaram, mas é muito importante você ter mostrado aqui esse exemplo de retidão, consistência, constância, persistência, compreensão, né? Uma visão ampla, e talvez para representar exatamente o médico que está no digital, se ajudando de alguma forma, porque vai treinar pacientes, vai buscar clientes, mas vai ajudar muito mais do que isso, né? Vem muito antes essa ajuda. Então, que a Isabela fique como exemplo, inclusive, para os chefões, o povo da confraria, né?
para que eles entendam que por trás daquele perfil de rede social, por trás daquela eventual crítica por exposição à vida pessoal, num perfil de Instagram, existe alguém que, como profissional, está doando muita coisa sem pedir em troca. É isso. Uau. Nossa, fui privilegiado hoje aqui com a companhia, hein? Depois eu quero saber, Marcelo, Muito o bom, que você acha aí agora, né? Que você disse que eu sou outra pessoa. A gente vai Sim. conversar a respeito. Eu acho que a gente vai ter outras oportunidades para falar, porque não deu nem para ouvir a sua história, né? Só deu para saber tinha que ser aqueles podcasts de 3 horas, 3 horas e meia. Aí fica... Até parece, gente. Não tem tanta história assim, não. No fim de semana, durante o dia. Não, se o negócio desandar, ainda bem que nessa garrafa aqui só tem água, né, Marcelo? Se tiver... Na minha também. Na minha também. Beleza, não vão inventar outra coisa, não. Beleza, mas é isso. Não, mas a gente vai falar a respeito e é interessante essa coisa do que a gente transmite, né? Da imagem que a gente transmite. Porque o pouco contato que a gente tem com as pessoas diz muito. E essa coisa que você falou do e se fosse uma marca, é bem interessante isso. Eu não conheço. E é uma leitura bem fácil, assim, de ler. Uma coisa bem tranquila. Sim. Mas da abordagem, pelo jeito, é uma abordagem da coisa comparando você, né? Isso eu acho interessante. E eu tinha escolhido uma frase para terminar o nosso podcast e, caramba, não podia ser uma frase mais feliz do que essa, eu acho. A frase é de uma pessoa que eu não sei quem foi que falou, é atual, mas não consegui encontrar a autoria. Mas eu sei quem propagou essa frase para mim. Então não vou dar crédito porque vai ficar com o nome da pessoa, mas ela vai ouvir e vai saber que foi ela que propagou isso. O resultado que você ainda não tem é fruto do conhecimento que te falta. O resultado que você ainda não tem é fruto do conhecimento que te falta. E eu acho que quando a coisa está fácil, as pessoas desconfiam. Quando a coisa é difícil, aí as pessoas acham que vale mais, né? E para você, parece que as coisas estão fáceis e você está percebendo que a coisa é fácil, é só simplificar. Acho isso bem interessante. A forma de ver, acho que foi isso que ficou um pouco para mim, sabe? Que a sua forma de ver a coisa é simplificar o negócio. E, putz, é tão difícil ser simples, né? Lembrar só outra coisa, né? Perfil da Isabela no Instagram é doutoraisabela.endocrinopediatra. Então, a gente vai colocar na descrição do vídeo, né? O arroba, mas eu vou relembrar aqui, doutora Isabela endocrinopediatra, né? Aproveitávamos mendigar para que as pessoas que assistam esse vídeo curtam, inscrevam-se no canal. Minha filha Manu ia adorar dizer isso. E dá aquela força nos comentários. Ela fala toda vez isso para mim. Mas assim, o Marcelo Guarnieri é @Guarnieri lá no Instagram. E eu sou @FlávioPediatra. Então, vão lá no direct da Isabela. Qualquer coisa, manda um direct para Isabela. E pior que o pessoal segue a risca, tá? Eu isso acho. Aí. Olha aí. Verdade. Todo mundo que foi guerreiro merece. E ouviu até agora, que algumas pessoas não vão estar vendo no vídeo, merece também uma acho. Resposta da doutora Isabela, porque ela responde a todos. Então devia deixar lá. Estamos falando em 2022, tá, gente? Não sei até quando, não. Porque cada hora que eu chego na meta, eu dobro a meta. De continuar fazendo tudo que eu faço. Olha aí. Será, Isabela, que tu ia responder os meus 8 de jeito a caixa nenhum. Do... De jeito nenhum. Mas, Flávio, nisso eu sou bem metódica, tá?
Nisso eu sou bem metódica. Nossa, tenho Aí que você ia responder chamar tudo. aquele velho robozinho. Pois é. Me dá uma paz de espírito quando eu zero ali as solicitações de mensagem. Ufa, bati minha meta, de coração. Mas assim, não sei até quando, né? Mas... Vamos aproveitar, gente. Hoje foi gravado em 6/7/2022. Vamos aproveitar que a doutora Isabela ainda tem tempo para responder todos nós. É isso aí.